Então é assim, eu sempre vivi o acordeão. E como disse, em princípio andei a guardar touros com 9 anos, não é? Depois ia crescendo e ia vivendo aquilo. A uma altura havia ali a Ginginha, no Rocio, que é agora a sapateria do Otonho. E então apareceu lá um homem a tocar, que era muito famoso na altura, chamavam-lhe o Pardal. O homem era mesmo famoso. E aconteceu que eu estava lá, um miúdo com 13, 14 anos, o homem reparou, rapazinho, estás todo entusiasmado, querias aprender isto? Epá, eu disse assim, eu quero, mas o meu pai não me deixa. Olha, tenho lá uma coisinha pequena que eu mando para cá, mas é barato. Custa 100 escudos, era muito dinheiro na altura. E eu tinha 150 escudos para comprar uma samarra de gola de raposa que mais juventude usava. E eu mandei vir aquilo, aí é que está o problema. A minha mãe é que recebeu o postal, sabia ler, meu pai não sabia. Olha, o rapaz mandou vir uma concertina. E o meu pai não é disto. Fecha a porta à chave, tira a correia. Queres a concertina? Depois chega ao Natal, embrulha-te nela e vá à zumba. Ora, eu aprendia aquilo, fazia bailes e comprava samarras. E o dinheiro era meu. Mas pronto, foi assim. Depois fui crescendo, sempre com aquela ideia, mas não conseguia, claro. E tive a felicidade, depois de deixar os touros e andar por aí a cavar vinha e meter bacelo, até a idade de 18 anos, fiz todo esse trabalho. E andava ali naquilo do Humberto, meu pai a cavar e eu ao lado dele. Ele ganhava 17 escudos e eu também ganhava, ao lado dele a trabalhar. E diz uma senhora chamada Marafus, que era um grande industrial de padaria. Ouve lá, rapaz, tu gostavas de aprender a padeiro? Até os olhos se riram. Ora, andava no campo, não é? Pudera não. E eu digo assim, quero. E diz meu pai assim, ouve lá, filho, mas tu vais aprender a padeiro, deixas-me ganhar os 17 escudos por dia, o que é da minha vida? O pai não se preocupe. Eu largo do trabalho ao sol posto, porque naquele tempo a gente estava antes de nascer de sol, no trabalho, e depois de sol posto é que vinha. O capataz ainda olhava para o relógio. Depois do sol bem metido é que vinhamos embora. De modo que eu cheguei a casa e disse assim, o pai agora é assim, eu chego a casa, janto, deito-me, até à meia-noite. A mãe chama-me, eu vou aprender a padeiro. Andei 6 meses a aprender a padeiro, os padeiros lavavam-se o pãozinho debaixo do braço, e eu chegava à casa, outra vez queixado às costas, um dia de trabalho. Depois, quando foi então que o homem diz, ouve lá, o teu colega vai para a tropa, estás capaz de fazer o trabalho? Estou, sim senhora. Era uma maceia forrada a zinco, grande, 70 quilos de farinha e um mar de alga, que é o pão negro, chamavam que era para os cães, mas era para os gabelos que aí vinham. Eu ali ia trabalhar, passas a ganhar 30 escudos por dia e 1 quilo de pão. Foi uma grande diferença. Pois eu é que era o chefe da casa. O meu pai já se ria, porque havia dinheirinho em casa e eu dava tudo aos meus pais. Mas o acordeão nunca que isto andava cá a trabalhar. Vou para a tropa. Encontro lá um rapaz chamado João Delfim, que era o acordeonista de Ota, famoso na altura, e ele era filho único, aquele filho mimado. Tinha uma bruta mota, está a ver? No quartel não ficava todos os dias em casa, e eu só para ter o prazer de ter o acordeão, respondia por ele. Dava o cabo à frente, sentido, é quando a gente tem sentido. Descansar. Pronto, tal, 4,29, pronto, 511, que era o outro, pronto, fazia a fala do outro. Se me mandassem abrir fileiras, estava bem arranjado. Todos os dias tocava o acordeão, e ele depois no outro dia soltava o muro, estava a hora do café e ninguém sabia disto. Aquele desejo que eu tinha. Bom, a partir daí nunca consegui, a vida era má, não consegui. Vou trabalhar para Vila Franca. Digo ao filho do patrão que era da minha idade, fomos para a tropa juntos. Manel, você anda aí pelos cabeças, não encontra para aí uma concertina qualquer. Um velho autoleiro, um harmónio de 3 carreiras, compre lá isso, quanto é que ele quer? 50 escudos. Você vai-me descontando no ordenado, que é para o meu pai não saber. E então lá tocava a mula da cooperativa e tal, aquele género. Aqueles malandros, como eu fui, o patrão disse logo, olha, quando eu quero que estejas aí a gastar luz, que eu ficava nas obras furtadas. Vais para a garagem, pões lá uma vela e aprendes lá. Estava eu na garagem e os malandros escondidos com aquelas pistolas de água, está a ver? Eu todo contente, a mula da cooperativa, e eles iam de cá, apagavam uma vela. Mas o que é isto? Acendia a vela, sentavam-me outra vez, tumba! Malandros! Quando eu descobri, disse assim, para lá, não deixaram esse saco roto. Pus um balde meio de água na porta em cima. Eles iam para entrar, o balde voltou-se meios todos. Nem tiveram tempo de estar lá a gozar. E ali comecei com os meus primeiros passos, não é? E então agora tive a felicidade, há 50 anos, de entrar no meio evangélico,
e dou muitas graças a Deus. Eu era um pai que ainda o meu filho diz há pouco tempo da Aurora. Tomo conta do meu pai, que eu casei há pouco tempo, sou viúvo, porque o meu pai é um bocado distraído. E eu gostei porque foi um conselho de filho de amor, não é? Mas quero dizer com isto, ao fim e ao cabo, eu depois comecei a ver, não, então eu agora aqui, tantos a tocarem instrumentos, a vida ainda não estava boa, porque estava casado, evidente, e com os filhos também andavam a estudar, enfim, a vida era muito má. E aconteceu que a medo deles aprenderam o solfejo, onde eu também, até o solfejo sem. Põe-se no chão, homem. De maneira que depois aconteceu que, pronto, eu andava lá, todos compraram violas, compraram bandolins, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria era um acordeão. E de maneira nenhuma eu podia comprar, tinha que andar ali. Um dia um senhor estava a tomar conta da igreja, vai à igreja evangélica de Santarém, e diz lá ao pastor, olha, um irmão foi para a América e deixou aqui um acordeão, isto é propriedade da igreja. Mas ninguém sabe tocar isto. Aí o velho levantou-se, no Zambujo há um senhor que quer um acordeão. Eu não estava a acreditar. Quando o homem chega com os pães aqui, até chorei. Eles começaram a olhar para mim, está a chorar. Então, pai, eu sabia lá, vinha alcançar uma coisa destas. Dentro destes anos todos, o acordeão serviu para ensinar outros meninos, e eu agora o que tenho, comprei eu. E agora andei para o Alto Conselho, tenho uma casa aberta, desde Vila Nova de São Pedro, acaba aqui como é que... Bem, tem o Val de Coelho, e depois a seguir o que é Casais de Valbrejo. Acaba ali, todos os meses eu faço este tipo de trabalho. De maneira que estou muito feliz, estou a tocar para o meu senhor, e é aquele que me tem dado saúde, com 80 anos nunca tomei compromisso, nunca tomei nada.